Olá, crianças! Eu sou a missionária Darlene Alencar e eu estou aqui para contar para vocês uma história maravilhosa. Essa história que eu vou contar para vocês não está na Bíblia, mas foi uma história que aconteceu há muitos anos atrás lá na África, num país chamado Nigéria. Depois você pode perguntar ao seu professor, à sua professora, onde fica esse país, tá certo? E o nome da nossa menina da história chama-se Laraba. Talvez você pergunta, que nome esquisito, Laraba? Mas é assim mesmo. Lá na Nigéria não é um nome esquisito não. Mas, por exemplo, meu nome Darlene, lá na África, é um nome esquisito. Mas Laraba é um nome comum. Sabe, naquele dia, Laraba ela estava com 2 moedas em suas mãos. Aquela moeda, o seu pai tinha dado para ela. E o seu pai disse o seguinte: olha, Laraba, você vai lá no outro lado da aldeia, você vai levar essas 2 moedas para o meu amigo. E você não pode perder. Se você perder uma dessas moedas, você vai levar uma grande surra. Então Laraba pegou aquelas moedas, apertou assim com muito cuidado. Não posso perder, porque olha, quando o papai dizia que ia fazer uma coisa, ele fazia mesmo. Então ela saiu carregando as suas 2 moedinhas. Ela queria chegar no outro lado da aldeia antes que o sol escurecesse. Mas naquele momento umas crianças começaram a chamar a Laraba. Ei, Laraba, vamos brincar, vamos brincar. Não posso, eu tenho que fazer algo para o meu baba. Baba quer dizer papai. Mas olha, só um momento, venha. Então, sabe o que ela fez? Ela pegou aquela moeda, então ela colocou lá no seu vestido, tentou esconder lá aquela moeda lá no seu vestido e saiu e foi brincar com os meninos. E ela não viu o tempo passar. Não acontece isso não com você? Quando você está brincando, você nem vê o tempo passar, não é verdade? Laraba nem percebeu que o tempo estava passando, já estava escurecendo, quando ela percebeu as moedas. Crianças, quando ela foi procurar as moedas, ela só encontrou uma moeda. E ela sabia que iria levar uma grande surra. Então ela voltou para casa. Quando chegou em casa, ela então contou para o seu papai tudo o que tinha acontecido, que ela havia perdido. Mas papai disse para ela: eu sinto muito, Laraba, mas eu tenho que cumprir com a minha palavra. Você vai levar uma surra, porque você me desobedeceu. Você fez algo que não devia ter feito. Naquele momento, ela começou a chorar. Sabe, criança, o que ela fez é muito sério. O que Laraba fez é pecado contra o nosso Deus. Sabe quando a gente desobedece os nossos pais, quando nós mentimos, quando você mente, fala palavras feias, briga com um colega, a palavra de Deus chama isso de pecado. Pecado é muito sério, porque o pecado é sempre contra Deus. A Bíblia diz: pois todos pecaram e carecem e precisam da glória de Deus. Todos nós pecamos. Pecado é tudo aquilo que eu faço, que eu digo, que eu penso, que não agrada a Deus. E aí vem a consequência do pecado, é a morte, é ficar longe de Deus para sempre no lugar horrível. Mas sabe de uma coisa? Deus nos amou tanto que enviou lá do céu o seu Filho perfeito, o Senhor Jesus, nasceu como um bebê, cresceu, teve a idade de vocês, mas Jesus, ele nunca pecou. Então, sabe, certo dia, homens maus pregaram o Senhor Jesus numa cruz e ele derramou todo o seu sangue por mim e por você. A Bíblia diz que o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Ele sofreu, ele tomou ali o nosso castigo. Mas sabe de uma coisa, crianças? Jesus, ele não ficou morto para sempre. A Bíblia diz que ao 3º dia ele ressuscitou. Ele está vivo. E onde Jesus está agora? No céu. E ele tem um poder de perdoar todos os teus pecados, se você
pedir perdão a Jesus. E sabe, criança, quando você pede perdão a Jesus, recebe Jesus como Senhor e Salvador, se um dia então você morrer, você vai morar com Ele lá no céu. O céu é um lugar maravilhoso, é um lugar lindo, não há tristeza, não há dor. Há mansões celestiais e Deus mora lá e Deus te ama. A Bíblia diz, porque Deus amou ao mundo de tal maneira. Você está no mundo? Então Deus te ama. Ele ama muito você, com um amor que nunca vai acabar. E Ele está preparando um lindo lugar para você, lá no céu. Sabe? Ele te ama. Mesmo você desobedecendo, Ele te ama. E sabe, Laraba, Deus amava Laraba também, mesmo ela desobedecendo. E sabe de uma coisa? Naquele dia ela levou uma grande surra, porque ela havia desobedecido ao seu papai. E sabe também outra coisa que aconteceu? Quando ela foi dormir, ela estava pensando no que ela tinha feito e ela disse para o seu pai: papai, o senhor me perdoa? Porque olha, eu vou fazer de tudo, vou trabalhar bastante e vou dar as 2 moedas que eu perdi. Na verdade, uma moeda, né, que ela havia perdido. O senhor me perdoa? E papai falou para ela: é claro que eu te perdoo, minha filha, eu te amo muito. Mas sabe de uma coisa também? Que Laraba ficou pensando? Ela ficou pensando no missionário, porque Laraba já tinha recebido a Jesus como Senhor e Salvador. Mas certa vez, o missionário ensinou um versículo que está na palavra de Deus, que diz o seguinte, lá em 1 João 1:9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Esse versículo está dizendo que se eu confesso, reconheço que aquilo que eu fiz de errado é pecado contra Deus, e eu peço perdão a Ele, sabe o que vai acontecer? Quando eu peço perdão a Jesus pelos meus pecados, né? Peço perdão a Ele. Senhor, me perdoe. A Bíblia diz que Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, né? Se você confessa então para Deus, Ele vai perdoar os seus pecados e Ele vai purificar de toda a injustiça. Sabe, Laraba estava feliz, porque esse versículo é uma promessa para os salvos, para aqueles que já tinham Jesus como Senhor e Salvador. Mas alguns dias passaram-se, alguns dias, papai então disse para ela: Laraba, quando eu for lá na cidade, eu vou trazer para você um lenço para você usar na cabeça. Porque geralmente as crianças africanas, as mulheres, até os homens também usam alguns lenços na cabeça. Então, ela ficou tão feliz. Papai, muito obrigada. E ele disse, mesmo você tendo me desobedecido, eu vou fazer isso para você porque eu te amo muito. E ela então saiu correndo para contar aos seus amigos estavam ali. Então ela falou, olha, o papai, quando ele for lá na cidade, ele vai trazer um lenço para mim, um lenço novo. Mas os amigos dela ficaram falando, será que ele vai trazer mesmo? Você está toda feliz, como se já tivesse o lenço. Por que você está feliz? Nem sabe se vai ganhar. E Laraba ficou assim triste. Passou-se uma semana e nada. Papai nem tocou no assunto. E depois as crianças ficaram lá novamente. E aí, cadê o lenço? Nem vai ganhar. O seu pai já deve ter esquecido. Você não vai ganhar lenço nenhum. Vai sim, eu confio no meu pai. Eu confio. Quando ele for na cidade, ele vai comprar o meu lenço. E um dia, Laraba viu que o seu pai estava arrumando lá as coisas, a esteira, porque geralmente, algumas pessoas na aldeia, eles não têm uma cama, eles têm uma esteira, que é tipo assim um tapete que eles dormem. Papai estava fazendo lá, arrumando o tapete, e ele disse, eu vou na cidade. Geralmente demorava-se uma semana.
Então ela pensou, papai vai trazer o meu lenço. E novamente os meninos estavam dizendo, nem se engane, Laraba, não fica confiando não. Provavelmente ele nem pensou nisso, nem está lembrando. E o tempo passou, alguns dias depois, quando ela estava varrendo lá a casa, ela viu o seu baba se aproximando e ela disse, ele está chegando, será que ele trouxe o meu lenço? Será que ele trouxe o meu lenço? Então ela foi lá ajudar o seu baba e aí, deixa eu ajudar o Senhor. E foi lá ajudando. E então quando ele foi abrindo o cesto, o que você acha que estava lá? O lenço! Exatamente, o lenço. E o seu baba disse para ela, aqui está, minha filha, é porque eu te amo muito. Obrigada, papai, muito obrigada. Naquele momento, Laraba ficou pensando como ela tinha sido ruim para o seu pai, mas seu pai havia perdoado e mais ainda, Deus havia lhe perdoado. Então ela pegou aquele lenço, colocou na sua cabeça e foi então chamar os seus amigos e disse, olha o meu lenço novo, o meu baba não esqueceu, aqui está o meu lenço. E os meninos, baixaram a cabeça naquele momento. Realmente, valeu a pena confiar no seu papai. Sabe, crianças, estamos vivendo tempos difíceis, não é verdade? Mas nós podemos confiar em Deus. E sabe de uma coisa que Laraba tinha na sua mente? Ela gostava de lembrar que Deus havia perdoado seus pecados, mas também havia algumas promessas que ela gostava de lembrar sempre. E ela ficava muito feliz quando ela lembrava dessas promessas. E uma das primeiras promessas que ela gostava de lembrar era que a salvação através do Filho de Deus. Olha só o que diz aqui o versículo da palavra de Deus. Olhai para mim e sereis salvos, vós todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Laraba sabia que um dia que ela olhou para o Salvador, ele perdoou todos os seus pecados. Ela tinha a salvação através do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ela sabia que era salva porque Jesus pagou o preço pelos seus pecados. Mas tinha outra coisa também que ela gostava de lembrar. Era que agora ela era filha de Deus. Porque a Bíblia diz lá em João 1:12, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. Muitas pessoas pensam que são filhos de Deus, mas só é filho de Deus quem reconhece que é pecador e recebe a Jesus como Senhor e Salvador. Então essa promessa também ela gostava de lembrar. E outra promessa maravilhosa é que ela não estava sozinha. Sabe por quê? A palavra de Deus nos diz na sua palavra lá em João 10, 22 e 28. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me conhecem, e lhes dou a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Então, ela está segura, nós estamos seguras nas mãos de Deus. Não temos o que temer. E a palavra de Deus também lá em Hebreus fala, nunca te deixarei, nunca jamais te abandonarei. E outra promessa maravilhosa que Laraba, ela gostava de lembrar, é que há um lugar especial, temos um lar celestial, um lugar maravilhoso que Jesus está preparando para os seus filhos. A palavra de Deus diz lá em João 14, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Vou preparar-vos lugar. Jesus está preparando um lugar para os seus filhos. Que promessas maravilhosas, não é verdade? Que promessa maravilhosa. Mas sabe, criança, somente quem tem Jesus
como Senhor e Salvador, irá morar naquele lindo lugar que é o céu, a casa de Deus. Você viu que você tem pecado. Você aprendeu que hoje, que a Bíblia diz, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Você viu também que você é pecador, que Jesus, na verdade, que Jesus morreu na cruz pelos seus pecados. E somente Ele pode perdoar os teus pecados. A palavra do Senhor diz o seguinte: crê no Senhor Jesus e será salvo. Crer é acreditar, confiar. Ser salvo de quê? Salvo dos pecados. E aí você pode ter o seu coração limpo de todo o pecado. Se você deseja receber o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, você pode fazer uma oração. Você pode dizer para Deus: Senhor, eu sou pecador. Eu creio que Jesus morreu por mim e eu te recebo como meu Senhor e Salvador. Então, receba Jesus como Senhor e Salvador. Então, durante essa semana, você vai agradecer. Você que já tem Jesus como Senhor e Salvador. Agradeça a Deus pela salvação através do Cordeiro de Deus, que é Jesus. Agradeça a Deus também porque você pertence a Deus. Você é filho de Deus. Sabe outra coisa também? E que você está seguro nas mãos do Senhor. Por essa segurança maravilhosa de que você está nas mãos do Senhor. E outra coisa maravilhosa, crianças, é que você tem um lar especial, lá no céu, a casa de Deus. Que Deus abençoe a todos vocês.